1, 2, 3, begin, bitch! Saudações, aventureiros de Heartland! Saudação pra você, RPGista avançado, jogador ou mestre! Hoje a gente vai aqui trazer dicas de como criar um background pro seu personagem, um background ultimate foda, com dicas avançadas de RPG de mesa. Eu sou o Gaku. E eu sou o Baki. Tchau. E aqui no canal Heartland você vai ver sobre esses assuntos de RPG de mesa, escrita e world building, então aproveita para nos acompanhar. Se inscreve aí no canal e já deixa aí o seu sininho ativado para todo vídeo novo que sair você receber. E coloca aí pra gente o seu glorioso dedo nesse glorioso like pra gente saber que você curte esse conteúdo e que você tá acompanhando a gente. Pião, pião. Então a gente vai começar aqui falando pra você que a gente tem um vídeo como esse aqui, só que na versão iniciante. Você que é avançado, é interessante dar uma olhada, eu vou deixar aqui no card também, mas caso você só vai continuar assistindo esse aqui, bora lá então ver as dicas de RPGistas avançados. No caso de mestres também, eu recomendo olhar os dois vídeos, até porque você mestre, por exemplo, você mestre não vai criar um personagem desse tipo, né? Mas mesmo assim é muito importante ver, porque uma hora você vai mestrar para um jogador iniciante, né? Ou um jogador experiente, então é sempre muito bom dar uma olhada, porque você mestre mesmo pode recomendar, além dos vídeos, dar dicas e acompanhar a evolução do jogador, né? Porque, por exemplo, eu sou um mestre e eu já tenho uma bagagem ali boa, mas eu tenho um jogador que ele quer fazer muito personagem com mais de 200 anos, é um personagem com mais de 200 anos, mas eu não sei como negar ali, como que eu posso ali fazer ele entender o meu ponto, etc. Né? A gente fala sobre isso no vídeo passado também, então é muito importante todos ali, tanto mestres quanto jogadores, darem uma olhada ali, né, nas dicas. E bom, a gente então vamos começar dando uma repaginada aqui. Para você que é avançado, personagem simples que você pode criar com as dicas do outro ou com essas aqui. Um personagem simples, ele não é um personagem ruim. Personagem simples, ele é muito divertido de jogar, é muito proveitoso se você coloca o essencial nele. E você já é um RPGista avançado, jogador top, você fala, porra, Gaku, fica mó tempo fazendo background, preparando as coisas, etc. Pra mim é só sentar, coloco um simplesão aqui, jogo divertido, desenvolvo. Então, para aí, mano. A questão é o seguinte. Obviamente que isso aí pra você pode estar dando sim muito bom, mas continua assistindo porque as dicas aqui vai melhorar tudo isso ainda mais com o que a gente vai te mostrar de como preparar pra você cada vez mais evoluir e de avançado você já vai pra um jogador de RPG expert na criação de background de personagem. Então, a gente vai falar aqui começando com... Uma coisa que é importante visar é que o cenário, ele precisa estar muito bem enraizado, tanto para os jogadores quanto para o mestre. Então, conversar, o mestre, né, conversar com o jogador sobre a temática da mesa, a temática dos personagens, é muito importante para todo mundo ali entender e criar um personagem bom. O cenário, ele vai ser muito importante para você que é avançado, seja você que joga cenário pronto, de Tormenta, D&D e tal, porque você já vai ter a bagagem tanto de ter jogado nesse cenário, ter vivido nele, quanto ter lido as coisas que foram feitas pelos... para quem publicou, né, as histórias, seja no livro do próprio RPG, ou em talvez um romance de fantasia do... Dritz, o elfo Drow, e os romances do Caldela, do Tormenta, e nisso você tem ali uma imersão ainda maior no jogo, para você, naquele mundo, né, para você introduzir o seu personagem de uma maneira muito mais coerente, realista dentro daquele cenário, que as coisas façam sentido. E no caso, se o seu mestre cria um cenário próprio, aí você vai ter que conversar bastante com ele pedindo informações durante o processo de criação do seu personagem para encaixar ele legal. Um outro exemplo disso é o que a gente deu o exemplo no vídeo passado, no vídeo de iniciante, que é, por exemplo, um samurai Ronin, né? Um Ronin mercenário. Só que ele tá lá num reino medieval, sabe? Isso, obviamente, que uma pessoa mais com nível avançado não vai fazer, né? Dando um exemplo super exagerado, mas dando assim pra entender o que a gente quer dizer, é isso, entendeu? Por exemplo, nossa, o mestre não fala que vai se passar, ele fala que vai ser na época medieval, né? Teoricamente, porque no Japão teve época medieval, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né?
Mas o personagem, o jogador ali, nossa, faz um samurai, porque não sei. Porque sim. É um cenário de fantasia também, né? Então tanto faz se tiver samurai com cenário cavaleiro de fantasia, medieval. Os dois não viviam no mesmo tempo, mas tudo bem. Sim. Mas aí você cria um Ronin ali e aí você descobre no meio do jogo que todos fizeram cavaleiros, né? Cavaleiros. Os personagens mais medievais, assim. Europeus. E tal. Europeus, do que japonês. E você é o único oriental ali, perdido. Ficou meio estranho porque o cenário não foi explicado, sabe? O cenário não... Cadê o contexto do bagulho, sabe? Isso. É bom você pegar o contexto do tema do cenário que você vai jogar pra começar a desenvolver o seu personagem pra ele. Tema de... O humor, né? Da narrativa, seja uma coisa dark, trevas, terror, ou esse cenário mais com baixa fantasia, então... Colocar um mago muito maluco soltando 1 milhão de magia não vai colar bem. Um exemplo disso é tipo colocar no mundo, por exemplo, vamos utilizar o cenário de Berserker, né? Na situação que o Guts tá e tudo mais, a equipezinha lá tá, a trupezinha dele tá, né? Sei lá, colocar um personagem, um bardo fodedor de casada naquela situação, entendeu? Não cola. Sabe? Cola, mas o cão vai se fuder, maluco, coitado. Só de pensar, fica com pena. Uhum. É bom falar com o mestre, então, e o mestre conversar com os jogadores pra todo mundo ficar ciente do que vai rolar na mesa e qual que é a pegada do negócio, qual que é o tema mesmo da mesa, do jogo e a história que vai ser jogada. Porque senão não encaixa na história também, né? O cenário é Dark Fantasy, mas... A aventura, na verdade, é em alto mar, com pirata, meio bicho do mar, pirata esqueleto. Não, pirata Caribe mais puxado pras trevas. O jogador faz um paladino, tá ligado? O que caralho um paladino tá fazendo com os piratas? Então, tem questão de humor. Tipo, paladino até vai nesse cenário, né, pra expurgar o mal. Eu falo, tipo assim, se o cenário é um pirata... mas assim, contexto do paladino. Se o cenário é... De pirata... Se o cenário é uma questão de pirata mais terror e você coloca o Jack Sparrow, que é pura comédia, mas não é pra ter comédia nessa mesa, aí quebra a consistência do humor da trama. Então a consistência tá mais nessa pegada. Tipo, que até dá pra encaixar um paladino, um samurai aqui e ali. E isso não é tão assim, a questão é mais a quebra de humor, de que não foi colocado. Se é terror e comédia, aí vai. Se for só um Cthulhu com terror e detetive, não adianta colocar uma outra coisa que não combine. Uma coisa importante se visar sobre essa questão também é sobre os próprios jogadores, sobre os próprios players, né? Porque é sempre muito bom os jogadores eles terem contato entre si também para ter uma ideia do que cada jogador vai fazer de personagem, né? De lore e tudo mais, de conceito, né, ali no cenário, porque... Eu tenho um exemplo muito bom disso, que eu tenho uma personagem, ela se chama Rolo. Eu fiz ela pra ser o caos, assim, eu fiz a inspiração dela é a Chapeuzinho Vermelho, que devorou o lobo e os filhos dele, né? Então isso foi o conceito que eu pensei. Só que ela era pra ser assim, um personagem caótico. Era pra ser meio que um negócio vibe comédia até, assim por dizer, né? Que era um personagem que, sei lá, comia um bagulho estragado, vomitava, olhava, comia o próprio vômito. Então era um negócio assim, meio bizarro, caótico, que eu queria. Só que os outros jogadores tinham os personagens sérios, bem uma temática bem séria, pesada, dark fantasy, sabe? Com umas temáticas muito mais séria, assim, sabe? Com uma construção de personagem muito mais séria e uma personagem lá dos verão comendo o próprio vômito. E isso aí foi... É uma quebra, você teve que alterar ela, né? Eu tive que alterar tanto ela que eu fiquei com ódio da personagem, porque eu planejei... A personagem, assim, ela combina desse jeito. Ela combina caçando monstruosidade, né? Caçando bicho ridículo, feio, que ela tem fetiche em bicho asqueroso. Então eu tive que mudar todo esse conceito pra um personagem mais sério, como se, nossa, ela tivesse na realidade uns traumas que ela não consegue se envolver com outras pessoas. E os jogadores, eles tratavam a minha personagem como se fosse uma adolescente de 14 anos. Porque o ponto dela não era ser um personagem construído sentimentalmente. Ela é um personagem caótico. Foda-se sentimento, ela só tem tesão por criatura bizarra, sabe? Então, ela foi, tipo, introduzida num bagulho ali, num momento que
personagens que não tinham nada a ver com ela. A minha experiência foi horrível. A experiência dos jogadores eu não sei se foi tão horrível assim. Mas assim, eu mal consegui jogar a mesa e eu fiquei com ódio da personagem. Nunca mais joguei com ela, coitada. Esqueci no churrasco. E pior que é um dos personagens que eu mais tenho em desenho. É. E isso aí... Bota na tela! Quê? Não, tô brincando. Eu não entendi o que você falou. Eu falei bota na tela, aí aparece o desenho dela. Baseado no vídeo das dicas de iniciante, teve uma conversa com o mestre e os jogadores pra ela ter que mudar ou foi na louca? Ninguém combinou porra nenhuma. Então, esse é o ponto, porque a mesa, ela tava planejada pra 2 outros jogadores participarem, que era um anão, que era briguento de bar, assim, vibe tiozão, e um outro druida velhaco, que adorava se drogar e via um passarinho, porque ele sempre tava muito maconhando as ideias e via um passarinho. Só que só ele via a porra do passarinho. Então, com esse grupo, uma personagem minha, caótica, doidona, ficava de boa, sabe? Porque o resto dos outros personagens eram também zoeiros, sabe? Então, só que esses 2 jogadores, eles saíram da mesa e eu fui a única que sobrou. E entraram mais outros 2, que criaram personagens mais sérios, mais seriedade. Então, eu era a única, tipo assim, eu não sei porque os caras, eles não seguiram a temática já da mesa. E aí eles eram outros 2, né? Criaram 2 personagens mais sérios, aí eu não ia fazer outro personagem. Já começa assim. Eu não queria fazer outro personagem porque já era o segundo personagem que eu ia criar só pra aquela mesa. Porque uma eu tive que tirar da mesa porque ela acabou saindo, porque ela começou a seguir missão solo ali, que combinava mais com ela. Pra quem quer saber mais dessas histórias, a gente vai deixar aqui no card de inscrição o vídeo de os piores mestres de RPG de mesa, que lá ela conta mais detalhado. É verdade. Mas uma coisa aí pra você que é mestre, né? Não muda o tema da mesa se é a mesma mesa. Faz outra mesa. Personagens sérios, faz outra mesa. E sempre conversa muito com os jogadores sobre, né? Porque não adianta muito você fazer X ou Y, né? Até para os próprios jogadores se conversarem, tipo, nossa, eu quero fazer o personagem ficar super secreto, assim, né? Ninguém saber sobre a minha lore. Mas pelo menos fala a temática, sabe? Nossa, meu personagem vai ser mais alívio cômico ali, mais verão. Nossa, meu personagem vai ser mais sério ali, mais mais uma pegada mais séria mesmo de vibe, né? Que é um negócio mais serão, né? Só que, não, o meu não, vai ser pastelão, vai ser que nem Gintama. Todo mundo pastelão retardado, entendeu? Aí se combinem, né? Conversar sempre é melhor. Sim. Pra qualquer mesa, tanto pra mestre quanto pra jogadores, porque é como eu falei, mesa é um negócio pra ser divertido, é um negócio pra jogar, né? É um negócio pra interagir. É um jogo social pra todo mundo conversar, o diálogo é a melhor coisa pra se fazer em qualquer situação. Então, uma coisa que eu tenho a falar também, quando um mestre falar, por exemplo, teu personagem pode dar uma melhorada, não tratem isso como uma ofensa. Escutem o mestre, porque principalmente o mestre que ele tenta chegar de boa em vocês, dar uma conversada, porque muitas vezes ele quer que realmente o jogador que esteja ali, iniciante, tenha uma boa experiência, né? Ele quer, né, querendo ou não, que todos os jogadores ali se divirtam, né? Relaxa. Porque a mesa é pra se divertir. Esse vídeo aqui é pra jogadores avançados, eles sabem que sempre dá pra melhorar. Então, é verdade. Se você é um jogador avançado, desculpa, e o mestre fala que dá pra melhorar alguma coisa no personagem, e você vê que realmente dá, porque vocês estão criando em conjunto ali e tal, você tá aberto a mudanças, selo Ertna de qualidade pra você que tá sempre querendo melhorar. Agora, se você acha que ser avançado não tem nada mais pra melhorar, quer jogar do seu jeito, foda-se. Se tá divertido e ninguém tá reclamando de você... Isso é mentira, porque até os avançados acham que tem que melhorar. Porque todos nós aprendemos até o fim. Nunca estamos estagnados. Sempre temos como melhorar. Para os iniciantes, a gente recomendou pensar no personagem mais para diversão do que na coerência com o cenário do início. Para você avançado, a gente pede que você elabore mais o seu personagem, criando conteúdo a mais ali, e utilizando esse conteúdo, a gente vai ver como é que utiliza ele para que, ao contrário, você vai levar mais em consideração o cenário, o world building, para você combinar com o seu personagem diferente do outro. Como você é já avançado, então eu acredito que você, como eu disse antes, tem já um conhecimento do cenário, ou pelo menos chega no mestre e fala como é que é essa parada aí. Eu quero fazer um viking, eu moro em ilhas nórdicas geladas,
ou num pedaço de terra cheio de carvalho para eu lotar o meu mar de barco, o que tem aí, o que dá para usar, qual é a pegada do cenário, os nomes das cidades, meus parentes, as os coisas lords que locais. O personagem conhece também. Conhecimentos do personagem também é muito importante, porque muitas das coisas, por exemplo, sobre essa questão do cenário, tem até sobre a questão dos costumes, né? A cultura que o personagem tem. Então, isso influencia muito no background, nos saberes do personagem. Então, vocês estão numa missão ali, e o teu personagem ele tem um conhecimento sobre uma coisa que tá acontecendo, só que os outros não, né? No momento que tu sabe sobre isso e tu consegue notificar os outros personagens, os personagens jogadores ali sobre o teu conhecimento, já dá uma bagagem legal ali. Que, nossa, o personagem ele tem conhecimento sobre isso, por quê? Né? Então, por exemplo, nossa, vocês estão lutando contra uns guerreiros que têm armas que são feitas de um ferro proibido naquela região. Aí o teu personagem tem conhecimento sobre esse ferro, que não é permitido naquela região, mas por que caralho o seu personagem sabe? Né? Os jogadores eles ficam, tá, mas peraí, isso é proibido, por que ele sabe daquilo lá? Né? Porque ele sabe das propriedades daquele ferro. Já cria ali até uma sensação legal ali entre os jogadores, né? Que tu começa a aprender sobre o próprio cenário em mesa, né? Os jogadores, pelo menos, que não sabem dessa informação. Exato. Né? Então fica uma aprendizagem orgânica, porque além do próprio personagem descobrir, o jogador também tá descobrindo. Isso é muito interessante. E uma outra coisa que eu tinha falado com você, né, outro dia, sem ser podcast, sobre o lance do personagem de quem tá escutando a gente, que já tá estruturado num background legal com a lore dele, ter essa bagagem do passado, do mundo ou do contexto do mundo até o momento atual, e ele dá informação. Por exemplo, o mestre, vamos falar que isso é um ferro azul. O ferro azul, no contexto geral, tem jogador que não vai saber, mas de contexto geral, ele é proibido porque ele foi usado para construir um canhão que explodiu uma cidade inteira na região. Então isso aí é contra a lei por motivos diversos. Só que aí o cara que conhece o ferro azul, ele não precisa perguntar pro mestre, ele pega a barra de ferro azul e fala tipo, puta merda, olha só. E ele explica pro resto do grupo que notou que ele ficou um pouco assustado ao achar isso. Ele explica o que aconteceu, explica que isso é ilegal e que eles têm que se livrar disso, senão os caras vão pegar a perpétua. Então o jogador transmitindo o conhecimento do cenário dá muito mais imersão de que, como o mestre não tá lá como um narrador pra ficar explicando as coisas, porque o jogador já sabe e passa o conhecimento adiante, é uma imersão muito grande. Você tá assistindo um filme, um anime bem feito ali, bem estruturado com a narrativa, né, que é o RPG, e tá ali, essa cena, cara, é muito mais impactante do que toda hora o mestre ter que falar, não, você sabe disso, disso e daquilo, não, porque você sabe disso, disso e daquilo e tal. Se o seu personagem, de você que já é jogador avançado, já manja de muita coisa do cenário, e o seu personagem sabe que seja metade dessas coisas porque faz sentido pro background dele, ele pode ser um ferreiro que até mesmo ajudou na construção do canhão por obrigação, então tem todo o peso, porque ele ajudou por obrigação, e daí? Vai ser preso também, pegar esse ferro aí vai foder ainda mais pra ele, vão levantar o histórico dele. A questão é tipo, sim, cria essa sensação, sabe? Quando a gente joga o RPG, além do nosso roleplay aqui do canal que a gente tenta passar pra todos vocês que assistem a gente, ser baseado em personagens vivos, orgânicos, que eles têm essa realidade, esse realismo mais humano do que, por exemplo, um personagem de jogo que, foda-se o ferro azul, vou lutear, tanto faz se eu ser preso ou não. Não, o seu personagem não quer ser preso. Aquela pessoa que você tá interpretando não quer ser preso, ele sabe que o que ele fez foi errado, ele vai passar o conhecimento adiante pro ladino meio tapado do grupo, sendo jogador iniciante ou avançado, tanto faz, não pegar essa merda, porque voltando pra cidade, se tiver uma revisão da guarda, o maluco vai se foder e talvez leve o grupo junto. E ninguém tá afim disso, dessa confusão à toa. E então pega todo o contexto do world build da história do cenário com conflitos. Isso é uma coisa engraçada de comentar, porque eu e o Gaco, a gente percebe que até em mesa simples a gente tem essa mania de se colocar tanto no personagem que ações simples, que é, por exemplo, passar num lugar perigoso, assim, só pra avançar a história logo, a gente não consegue, porque a gente tá muito acostumado a se colocar no lugar do personagem. Tipo, mano, não quero levar um ataque ali, um tiro
aleatório, só porque eu fui lá, porque pra avançar a história, tá ligado? É a minha vida, eu vou morrer se levar a porra de um tiro não é errado, imagina levar um tiro na cabeça. Né? Ou mesmo se importando com o lado do gaming da sua ficha, você tá num tiroteio, tem policial de um lado, bandido pro outro, você tá num banco e beleza, você é um cara lá e você tem que sair. Por algum motivo o mestre no Railroad manda você sair correndo pela porta principal desviando de tiro, Matrix, tá ligado? Aí você fala, velho, pula a janela e esquiva do tiroteio e dane-se aquele conflito. Meu personagem não é o The Flash pra passar no meio do tiroteio com teste de agilidade em um RPG que não tem superpoder, tá ligado? Então, por que eu vou arriscar? Meu personagem quer levar tiro, não quer levar um na cabeça se der um crítico. Então. Eu pulo da janela e o mestre que se vire, cria outro conflito ou não, toca a história pra frente. Eu fico encucado porque muito mestre Railroad segue tanto um roteiro estúpido, tipo assim, porque se ele não segue uma rota, você cria uma outra que leva pra próxima rota. Aí na próxima você coloca a continuação da história. Não é um checklist de rolou dado, beleza. Teve conflito, beleza. Levou dano, beleza. Fez esse teste, beleza. Não, é fluido, relaxa. Relaxa, o jogo tem que ser relaxado, fluido na narrativa. Um RPG vale muito mais se a narrativa estiver boa construída do que uma história ser seguida rapidinha, direto e o roteiro ser cumprido. Não é meta cumprir roteiro, mas sim como encaminhar todo mundo pra essa narrativa interessante, coerente e divertida. Então... Hashtag metas de 2019. Porque, pô, a coerência do personagem mesmo, sabe? Tipo esse lance do ferro azul, do tiroteio, esse lance de ele se arriscar à toa, sendo que ele tem 500 outras possibilidades de ignorar esse conflito, que talvez abra uma nova rota pra história. Ou, no caso desse de conhecimento, por exemplo, impacta muito mais. Por exemplo, um personagem com esse ferro azul, ele pode interpretar, esse personagem do ferro azul, ele pode ser interpretado pelo jogador avançado de um modo tão assustado, impactado, que isso passa por outro jogador com o personagem dele. O personagem dele nota isso e fala, olha, eu até pegaria, mas é melhor não mexer com isso. Se esse cara aí que tá comigo tá desse jeito, velho, o bagulho é sério, tá ligado? Então tem todo esse lance de construção narrativa de acordo com o background que você interpretou agora. Porque o background é lore, que a gente vai falar aqui, ele vai definir muito do seu personagem, de como ele era, como ele é e pra onde ele vai, né? Então, se o cara realmente se fudeu com esse ferro azul antes, no passado, e ainda corre risco de ser preso, ele não vai. Ele se assusta com isso, sabe? Ele tem as preocupações dele. Então, você leva em consideração o seu background. Porque, igual a gente falou antes, o background não é só pro seu mestre falar, bom, já que o seu background tem ferro azul, eu vou fazer uma trama com conflitos com ferro azul. Não, não é esse o ponto. O ponto é como o seu personagem vai reagir na interpretação de acordo com o seu background. Sim. Então, para você que tá elaborando aí a sua ficha de background, eu vou te passar algumas perguntas mais elaboradas que a do outro vídeo, que vão além de quem ele é e quem ele era, e onde ele nasceu, cresceu e viveu. Porém, onde ele cresceu, nasceu e viveu, você vai pegar aqui com o world build e cenário o lado mais cultural, que a gente vai falar um pouco mais no vídeo de personalidade, mas dando uma palhinha aqui. A cultura do seu personagem molda, assim como o nosso da vida real, como ele pensa, como ele age, como ele reage, como ele tem seus objetivos, como ele age socialmente. Então, não adianta fazer um cenário de RPG com diversas culturas e todos eles agem totalmente como nós brasileiros. Ou se é um cenário que tem uma cidade medieval europeia, mas tem estrangeiros lá, o estrangeiro não age igual um europeu, ele vai agir do modo dele, com a cultura que o mestre passou para você no seu background, com o world building dele ou em RPG já criado, publicado, Forgotten Realms que seja, você pega a cultura daquele povo, daquela raça, porque muitas vezes a cultura é por raça, né, de fantasia. Como é que aquele elfo age, vive, respira, diferente daquele orc maluco? Um exemplo disso é que a gente já falou em um dos vídeos já, no caso não esse de falando sobre lore ou personagens, né, se não me engano é sobre criação de personagem propriamente dizendo, né, sobre atuação de personagem, que a gente já falou em um vídeo aí do começo do ano passado, não lembro, mas já faz um tempinho já, que é sobre a questão de, por exemplo, um exemplo disso muito simples é o teu personagem no café da manhã, o teu personagem da cultura dele, toma café da manhã? Não, mas por quê? Ah não, ele toma, mas o reino que tu não tá, não toma, e aí? Ah, ele vai
vai na taverna e pede um pão e tudo mais. Não é muito comum, né? Tanto que não tem ninguém na taverna quando você vai lá tomar café da manhã, né? Mas ainda assim é um costume. Pessoa que mora aí nesse reino, jogadores que moram nesse reino, não tem costume de comer nesse café da manhã. Mas, por algum acaso, agora que o teu personagem começa a tomar café da manhã também, eles começam a ter esse costume pra te acompanhar, pra te não deixar sozinho, né? Ou, não sei, é um negócio mais solo. Os personagens não estão nem aí e já começam a arrumar as coisas pra sair da taverna enquanto você come, tá ligado? Exato, isso entra no ponto da lista que eu falei que eu ia falar de como ele se alimentava no background dele. Que daí tem isso aí. E no seu background é interessante você também puxar os NPCs importantes pra você e que o mestre também pode utilizar, a sua rede de contatos. Porque, você já é um jogador avançado, você não coloca o seu boneco na sua mão e você coloca num tabuleiro que é o mundo. E surge lá, spawnou level 1, tipo, você tem família, amigos, contatos, né? Tem até uma mecânica de um RPG, de um sistema que a gente incorporou pro nosso, que é uma rede de contatos, de influências diferentes, seja familiares ou o chefe do seu grupo de ladinos, por exemplo. A questão é que você pega esses NPCs porque dá muito mais bagagem pro jogo do que começar a conhecer o mundo do nada durante o jogo, no sentido dos NPCs e tudo mais, né? Os monstros, depende. Mas então, por exemplo, onde ele trabalhava, ele era aprendiz de ferreiro, então ele conhece o ferreiro da cidade, conhece o fornecedor de aço, né? Que fornece das minas para fundir, né? O ferro com carbono e tal. Aonde que ele aprendeu magia? Aí você vê que tem a escola de magia no cenário. Ele conhece os professores, anota na ficha, ele conhece os alunos, com quem que ele interagia lá, ele saía na noitada pra encher a cara com os magos, qual o gosto artístico, musical dele. É uma coisa interessante tu conversar com o mestre também, pra vocês até criarem esses NPCs. Exato. Tipo, uma coisa que eu gosto de fazer com o Gaku, que eu já criei muitos NPCs, que é pegar uma imagem, né? E tudo mais. E caracterizando, colocando algumas características diferentes ali. E a visão, a relação que o meu personagem tem. O Alegro, que é um personagem paladino que eu tenho na quinta mesa, eu fiz bastante NPC pra ele e coloquei alguns NPCs. Eu criei alguns NPCs que, por exemplo, tem uma NPC que ela é uma paladina rubra, né? De uma região ali, da região que ele mora, que ele tem uma grande admiração por essa NPC, né? Só que ela é mais nova que ele, ela entrou depois, né, nos paladinos que ele, mas mesmo assim ele tem uma admiração muito grande, tipo, nossa, eu quero ser assim quando crescer, mas o Alegre é mais velho que ela, tá ligado? Uhum. Mas tem essas coisas assim que deixam muito mais interessante. Isso que é interessante fazer junto com o mestre, né? Não fazer só separado. Isso. Mas fazer pra vocês criarem juntos. Tipo, nossa, porque isso também ajuda. Porque o mestre, ele vai ter o world build ali pronto. Ele vai ter o cenário. Então, ele até consegue te dar algumas informações que tu sozinho tu não conseguiria também. E se ele não tiver pronto, vocês criam juntos. É isso aí, cara. Um ajuda o outro. É verdade, Então... Muitas vezes... Eu e o Gaku, a gente cria bastante coisa junto. Porque isso é interessante. É muito bom os mestres serem mais abertos, assim, a ideias e tudo mais. Sempre lembrar que os jogadores, eles são muito importantes pra mesa. E permitir que os jogadores participem, assim... da criação, né, que pelo menos tenha uma bagagem interessante ali, cultural, que seja interessado, empenhado, né, não só, nossa, mano, vou criar uma coisa foda aqui porque eu sou lindo demais, tá ligado? Mas não tem nenhuma bagagem, sabe? Isso dá uma liberdade muito grande para os próprios jogadores e de uma forma recompensadora, porque o jogador é um jogador que tá, assim, realmente empenhado na mesa, que realmente tá gostando, ele tá imergindo de uma forma legal ali, conseguir participar ali, criar coisa nova junto com o mestre, criar personagens influentes ali, ou nem só influentes, mas personagens legais ali pra mesa, é muito confortável, falando assim, por experiência própria, né? Que eu e o Gaku, a gente já criou muita coisa pra Heartland, eu já ajudei bastante coisa, eu fiz personagens, né? Fiz até a aparência de um dos deuses ali do cenário, que é a deusa da cultura e da música ali. E o Gaku e eu sempre estamos conversando sobre isso, né? Sobre quando eu faço um personagem novo, sobre o world build, né? Porque geralmente eu não crio personagens iguais, né? Eu sempre crio um personagem muito diferente, então eu sempre preciso da ajuda dele para me ajudar ali na caracterização, não é assim que fala, é na contextualização ali do cenário, né? Para entender algumas
as coisas, porque um personagem, ele tem um background diferente do outro, ele tem um contexto diferente do outro, então eu sempre preciso da ajuda do Gaku pra, né, fazer esse personagem. Sim. Então, eu acho a questão mais importante, qualquer mesa, independente se for iniciante, se for avançado, né, se for mediano ali, se for aprendendo ainda, é muito, muito, muito importante o mestre e o jogador e os próprios jogadores entre si terem contato entre si. Eu acho que é uma das dicas de ouro principais, a primeira dica que eu sempre vou dar, que eu sempre dou, principal no mundo, tenham contato entre si. Contato entre si é muito importante, né? Conhecer os personagens, conhecer o mundo ali, para fazer um RPG de qualidade, né? Pra interpretar e todo mundo se divertir sem ficar um negócio ali bem bizarro, meio estranho, né? Então um contato entre os jogadores, entre o mestre, é a coisa mais importante que tem, né? Sim. É bom colocar então na sua ficha também de background, que é basicamente uma coisa simples, né? O que o seu personagem tá buscando, o objetivo dele, né? A motivação dele para estar nas aventuras, na campanha. Também levar em conta as interações que ele teve no passado, porque o modo operante das interações que ele teve são agora. Um orc que cresceu em tribo só lutando, ele tende a ser grosso com o grupo em determinadas circunstâncias, por mais besta que seja, porque resolver as coisas pra ele é na mão, não é na conversa, por exemplo. Ou nem só isso, por exemplo, esse orc, ele tá acostumado a caçar, né? Aqui na vila, na tribo dele, ele caça bastante. E tem no grupo também um arcanista que não sabe nada sobre caça, porque ele fica escondido no quarto, estudando magia, o caralho é 4, é a primeira vez que ele tá saindo em campo, assim. O orc naturalmente vai ficar tipo, mano, como assim? Sabe? Pra mim, caçar pra ele é que nem respirar. Só que pro arcanista isso não é comum. Ele nunca saiu pra caçar, assim. Então, as reações dramáticas exageradas que tem o arcanista, o orc fica puto com isso, porque isso aí sabe, não é comum, não é uma coisa comum dele se ver. Então isso cria uma intriga entre o grupo, diferente ali por conta dos próprios personagens, né? Uma coisa que é interessante que você já usou também, a religião do cenário, a mitologia do cenário do RPG, é como isso influencia, porque a não ser que você faça no RPG padrão um clérigo, um paladino, os outros personagens parecem que cagam para as divindades do mundo, quando em D&D, Tormenta, elas são reais, estão ali, todo mundo sabe disso, e as pessoas cultuam. É esquisito ter personagem que não liga para a religião, ou que não segue, ou pelo menos não faz uma referência quando passa por um templo, uma estátua daquela divindade. Isso é uma coisa importante, porque nesse tipo de sistema, né, nesse tipo de cenário, a religião tá envolvida com a cultura, né? Então, religiosidade, essa questão aí, ela passa de uma coisa só, por exemplo, na nossa vida real, né, que é uma escolha, acreditar ou não, né, ter as crenças, diferente desses cenários que é uma coisa que já tá relacionada com a cultura, né? Então, por exemplo, nossa, a deusa da magia criou a magia, e isso é uma coisa que tá nos livros, né? Ela é tratada como uma grande cientista ali, e não como uma entidade só, né? Então, por que o feiticeiro não acredita, tipo, falar, ela não existe? É como se estivesse falando, Einstein não existe, sabe? No contexto ali. Não faz sentido ali no cenário, né? Tem que ter contexto, né? Senão você entra com a sua cabeça do nosso mundo pro mundo do RPG. Jogador avançado não faz isso. Se você faz isso, você não é avançado. Olha o vídeo do iniciante também. E porque não mistura as coisas de cultura ou... Assim, não totalmente, obviamente, que a gente não tá renascendo do zero naquele mundo para realmente fazer parte dele, mas a gente tem que ter a noção do que é do nosso mundo ou do que é do outro. Se no nosso mundo as religiões predominantes atualmente são as monoteístas, a maioria junta no mesmo deus. Se no mundo do RPG é tipo a Grécia, que tem um deus pra cada coisa, é tipo você vai... O orc que caça, ele oferece um pouco do sangue da corça que ele caçou pra o deus orc da caça. O feiticeiro, se o modo dele entrar em contato com a divindade da magia é por um estudo, por exemplo, nesse cenário X de RPG, ele tem digamos, um cronograma de aula como se fosse quase uma reza de terço, assim, que ele tem que seguir, tipo os dogmas
dogmas é esse tipo de passo a passo pra estudar, sei lá, magia. Então, isso se vier da mitologia do seu mundo, né? Ou do cenário que você joga de RPG e tal. E pra ter uma coerência... Um exemplo engraçado é um amigo nosso que tava jogando a quarta mesa, e o Gaku, ele tava interpretando um religioso, assim, um padre, que eu acho muito engraçado quando o Gaku interpreta, porque parece literalmente alguém, um professor, como que fala? Eu esqueci a palavra. Pregador, né? Algo assim, um padre. Isso, ele parece literalmente um pregador exato. Eu posso escutar 2 horas do Gaku falando que nem um cara. É muito engraçado. E aí, o nosso amigo, ele tava tão imerso, assim, que assim, em Ashland é tudo politeísta, né? Não tem religiões, vibe cristianismo, né? É totalmente diferente. E o maluco mandou tipo... essas religiões cristãs, ou coisa assim, né? Que ele mandou... E a gente começou a rir falando, não tem cristianismo, calma aí, maluco. É engraçado porque falou de cristão e tal, só que o padre, né, baseado no padre Caio Fábio, que eu sigo, né, eu gosto do jeitão dele, né, mas eu tava falando de politeísmo, tipo, a deusa da água, que é uma sereia, né, tal coisa, ou o deus da economia, que em Heartland é um robô. Não androide, mas é um robô quadradão, tipo, e o cara foi ouvindo, sei lá, confundiu com igreja da vida real e mandou um bagulho tipo de cristão. Eu falei, como assim cristão? Não tem cristão aí, porra. Isso é um planeta alienígena, tá ligado? Caralho. Mas isso é muito engraçado porque mostra que associou, tipo, quando não era pra associar. Porque o modo que eu fiz, tipo, puxava pra mitologia de Heartland, que é o meu cenário de RPG, né? Então... Só que o Gaku, ele falou tão parecido, imagino, com um pregador... Tipo, muito tradicional, assim, do Brasil, do jeito que fala, dos maneirismos que fala. Ai, velho, eu adoro o jeito que você fala. Imita aí, mano. Dai graças, irmã, porque esse podcast aqui é consagrado por todo RPGista que contribui aqui, assistindo diariamente o nosso conteúdo pela glória dos deuses de Heartland, que iluminem sua vida ou não. Algo assim. Velho, muito engraçado, velho. Meu Deus, tá doido. Sim. Eu achei muito engraçado porque o maluco, esse nosso amigo, ele ficou tão envolvido com o bagulho que ele falou com muita convicção, assim, essas religiões cristãs, esses cristões, coisa assim. É que contextualizando nessa trama, a igreja local, a catedral local mandou os cruzados, né, fazerem uma inspeção geral num distrito, ele ficou meio puto. Mas, tipo uma inquisição, eles estavam procurando assim, um baú amaldiçoado assim, que o grupo escondeu numa casa aleatória. Só pra... embaixo de um berço, especificamente falando. Só pra contextualizar a zona que deu. Aí, você que tá ouvindo, curte criar mitologia pra sua história, pro seu RPG de mesa, criar o seu panteão de divindades, né? Seja pra o que você for usar, vira membro do clube do canal. Lá a gente tem diversos vídeos de como criar uma mitologia, seja em podcasts que são exclusivos, ou vídeos também exclusivos antigos com muito conhecimento para você. Clica no botão aqui embaixo, seja membro, confere as recompensas aí, Quest Lord, Dragão da Destruição, são os níveis que tem que vão ser muito bons aí pro seu conhecimento, para aumentar a sua cultura do que a gente estuda e traz aqui para você, de um modo mais exclusivo. E, bom, falando nessas paradas da lista que eu estou colocando para você, das perguntas interessantes para se fazer, tem muito da influência também da classe social do seu personagem, né? Se ele é um nobre, se ele é um camponês, se ele foi membro da guarda que servia diretamente uma casa nobre, esse tipo de pergunta das influências, entre aspas, castas, né, de um cenário mais medieval. Isso influencia muito na visão do personagem. Sim. Também. Se é uma pessoa muito rica, assim, geralmente ela não vai ter tanta visão de uma pessoa com uma classe mais pobre, né? Então, a necessidade de uma pessoa que tem uma classe mais pobre, dificuldades e tudo mais, a pessoa mais rica ali, de uma nobreza, que nasceu nobre no berço de ouro, não vai saber esses problemas. Sim. Né? E uma outra coisa, por que o seu personagem escolheu esse caminho que ele tá? Seja, porque ele escolheu a classe que ele tá e o objetivo que ele tá. Porque em vez de ser um guerreiro poderoso, bombado, ele escolheu ser um velho mago que preferiu mais estudar do que malhar. Tipo,
Que motivação levou No a isso? caso, sobre isso, também é interessante falar que muitas das razões não precisa ser, nossa, essa é a classe dele, que nem joguinho de RPG, sabe? Às vezes pode ser só uma questão de habilidades, né? Então, entre aspas, ele tem a classe ladino, mas ele tem outro trabalho. Mas, sei lá, você pegou ladino porque tem muitas questões de agilidade, por exemplo. Tem coisas de acrobacia, malabarismo. Mas ele é um ator de circo. Mas a classe, teoricamente, dele é ladino. Mas o trabalho dele é um cara do circo, Muitas entendeu? vezes isso também é porque o sistema não tem a classe feita pra aquilo, né? Normalmente se cria uma homebrew ou sim. já tem alguma revista assim do D&D que teria, tipo, vou chamar de artista de circo, mas não seria o caso, né? Tipo... Eu tô falando de pacaca, pô. Sim, mas é que a Kaka não tem uma ficha pra ela, então a gente usou do ladino, que tem as habilidades pra ela, que é o que você tá falando. Sim, a Kaka, ela é teoricamente ladino pela classe dela, mas o trabalho dela é pescadora e dançarina. Sim. Então, são duas coisas ali bem distintas ali do que teoricamente é o ladino, que é Exato. um ladrão, né, fanfarrão ali, passa a mão, come casado, etc. Junto das mitologias, como é que a política e a estrutura de governo do local também é muito influente. Por exemplo, na quarta mesa, o Zafir do Torre, que veio de terras longínquas e passou por vários cantos do mundo. Quarta mesa não, quinta, né? Oi? Eu falei quinta, né? ou quarta? Tá, deixa eu reformular. Então, dando exemplo disso também pro Zafir da quinta mesa, que é o personagem do ADM Torre, não sei se foi nesse ou no outro que eu falei, que é um personagem mais de terras de areias árabes e veio pro cenário mais escocês medieval, e no contexto ele passou por vários reinos com sistemas de governo diferentes. Então ele é mais por conta da vivência dele, ele é mais inclinado pro senado estilo grego, da democracia ateniense, entre aspas, do que para um reino absolutista. Então sempre tem com o seu paladino aquela conversa, né? Mas o rei isso, aquilo, não é justo, que ele governe tudo. Sim, muitas coisas na mesa, já teve essa discussão até do personagem dele discutindo por que tinha um rei e que sempre era questão familiar, assim, porque sempre era o filho do rei, né? A filha do rei que reinava, né? Não tinha portas para outras pessoas reinar, então sempre era as mesmas famílias, né, reinando ali. Mas por quê, sabe? Ele questiona muito isso, faz né? parte do world building, né? Eu acho interessante isso, porque falando assim, parece que o Zafir, ele é um personagem meio babacóide, assim, contra o sistema, só que o meu paladino, que ele é um cara que mora lá, né, nesse reino escocês há muito tempo, né, ele é um paladino, daí já há muitos anos paladino e tudo mais, ele e o Zafir, eles são muito amigos. Então, mesmo essa discussão de ética, de visão de governo diferente, até de criação bem diferente, porque o Zafir, ele viaja, e o Alegro, ele não sai muito, né, desse mesmo reino que ele é. Os dois, eles são amigos, sabe? Então, não é tipo, nossa, só porque o Zafir é fanfarrão, é assim, e o Paladino, o Alegro, é todo ordeiro, né, e o dia das honras que ele tem e tudo mais. Sim. Que os dois não podem ser amigos, né? Então tem essa questão também. Os dois, eles são personagens sociais, os dois gostam de conversar e tudo mais. Eles têm algumas coisas ali, a interação deles são legais, então isso é muito engraçado. É bastante interessante, é muito bom de ver na mesa isso aí, dá muita coisa engraçada mesmo. Isso é uma coisa interessante, porque como o personagem ele não sabe as coisas de fora, o próprio Zafir, o Torre, ele faz um papel muito interessante de conversar sobre o Alegro disso. Então, esse negócio dos senadores, até aconteceu na sessão passada, que ele tava usando uma roupa de senador, assim, né, com aquelas... Togas. Aqueles mantos, né, as togas e tudo mais. E o Zafir ficou explicando o que eram os senadores, né, e explicou até sobre a arquitetura do local, desenhou no papel pra mostrar, porque o Alegro não tava entendendo, era tipo uma casa, assim, parede, onde que ficava o quarto, né, e o Zafir ficou explicando. Eu achei isso que é legal, porque isso coloca o jogador, os conhecimentos do jogador, que é sobre o conhecimento da arquitetura ali da Grécia, né? Sobre a questão até cultural, política da Grécia.
em tona que o próprio personagem sabe e o jogador utiliza isso, né? E isso é muito legal, porque dá uma imersão, porque o meu personagem não sabe dessas coisas. Mas o jogador do Zafir, né? O jogador do Torre... O quê? É o jogador do Torre. O personagem do Torre sabe. Então, mostra que o jogador ele tem muita carga ele também, né? Ele tem muita bagagem pra saber jogar com um personagem que viajou por muitos lugares diferentes, né? Sim. Um outro tópico aqui da lista que é legal, que a gente falou no vídeo de iniciante, mas aqui dá pra trabalhar melhor, é quais experiências o seu personagem passou que deram origens pros seus trejeitos, seus conhecimentos, né? Suas manias, suas características, até de personalidade, mas a gente fala disso no outro vídeo, mas apesar que o trejeito também usa aqueles exemplos de jogar moeda, né? Lá a gente falou, né, da origem que podia ser, mas pensa nisso, né? Seu personagem, ele tem o trejeito de ficar... Exemplo, o personagem, ele tem uma mania de... um exemplo que eu tenho interessante eu tenho uma personagem chamada Gin, que é um tubarão, um tritão tubarão. E ela tem a mania de sempre ficar com a boca aberta, com os dentes pra fora. Sim, aparecendo os dentes. Porque... Cara, qual era o motivo mesmo que eu esqueci? Mas tinha um motivo, não tinha? O tubarão normalmente fica com a boca aberta. E é os dentes também. Ah, é verdade. É por causa disso. É porque eu fiz ela inspirada num tubarão mesmo. E tem alguns tubarões que ele ficam com os dentes à mostra. Tipo o tubarão baleia, que ele não tem lábios, ele não tem a boca, então ele sempre fica com a boca aberta com um aspirador. Tubarão branco mesmo, né? Então eu fiz por causa disso. Tipo tubarão branco também. Então eu fiz inspirado nisso, porque ela tem uns dentão e fica à mostra. Então a maioria dos desenhos que ela tem, tipo agora que eu vou fazer o editar e botar os desenhos dos meus personagens. Apontei. Que ela tá com os dentes aparentes, né? Isso. Mas é interessante também a origem de algo. Por exemplo, se é que nem aqui. Desenvolver um outro tópico, né? Desenvolver medos, fobias, traumas também pra ser um motivo de conflito. Aquele cara que tinha medo no escuro, né? Que a gente falou no último podcast. Tipo, por que ele tem medo escuro? Como é que ele age quando ele tá no escuro? Porque quando ele era pequeno, jogaram ele no porão dessa escuro, origem. tá ligado? A origem do medo, que dá um trejeito... E aí esse porão tinha um monte de morcego, ele virou o Batman. Doideira. Aí ele, né, ficou fodão. Mas trejeito, sei lá, cara, coisa... Putz, um trejeito bobo. Ele sempre tá coçando o queixo por algum motivo, né, recentemente. Aí você descobre que até uma semana antes da primeira sessão de jogo, da primeira aventura, o personagem ele era barbudo, e que nem nós barbudo fica mexendo na barba, só que como ele cortou a barba e tá lisinho o queixo, ele esquece ainda, porque tinha uma barba fantasma, então ele tenta puxar ali a barba no queixo, coça o queixo, só que você não entende porque ele fica coçando o queixo, tá ligado? Aí ele explica, mas isso é coisa simples, né? Dá pra trabalhar bem mais assim, dependendo do que ele faz, mas são coisas interessantes assim, podem ou não gerar um conflito, gerar um roleplay, né? Algo a mais assim. Mas é sempre interessante tu colocar a origem do porquê, né? Mesmo que tu criar uma coisa meio aleatória, tentar inventar um porquê disso. No improviso. Né? Utilizando o que tu já tem, né? No improviso. Mas isso é uma dica pro avançado, né? Que já tem mais uma experiência ali, no improviso esse já vídeo é mais... pra avançado. Sim, eu sei. Mas criar uma origem, mesmo que seja a coisa mais aleatória possível, né? Por exemplo... utilizando um dos meus personagens de novo de exemplo, o próprio Alegro lá, que era o paladino que eu falei, ele tem cabelo rosa, mas ele não nasceu de cabelo rosa, ele também não pinta o cabelo, ele tem uma razão de ter cabelo rosa, mas ele também tem uma razão do porquê ter entrado na ordem dos paladinos mais caóticos, que se joga em cima de uma carroça em vez de só falar: pare, senhor, você está cometendo crimes. Tem outras razões porque, sei lá, ele gosta de se cuidar, tem outras razões porque ele gosta de flores, então tem, tipo assim, razões para várias coisas diferentes, e tudo isso tem um porquê, né? Que ao longo do tempo ele vai mostrando isso na mesa, né? Que tá relacionado com o background dele. Então isso é interessante porque deixa até o personagem mais orgânico, né? Mais vivo ali, como uma pessoa real mesmo. Sim. Não acha, gato? Concorda? Sim. Se você concorda, então tira a camisa. Muitas camadas de roupas estou. Então eu vou arrancar todas com uma tesoura. Nossa, que perigo. Eu vou falar assim: tira a roupa, eu vou te furar. Enfim. Pra vocês, qual personagem que vocês já interpretaram, ou que um amigo de vocês já interpretou,
que na ideia de vocês, na cabeça de vocês, era muito boa, assim, tipo, pá, cara, eu vou arrasar. Só que quando chegou pra fazer, interpretar, não deu muito certo, ou foi por causa da temática da mesa, ou por causa dos outros jogadores, ou por ti mesmo que não conseguiu interpretar muito bem, porque não tinha muita experiência, né? Fala aí, conta o teu relato aí, que vai ser um interessante, que a gente vai estar lendo e chorando junto por lembranças vergonhosas. E bora jogar RPG. Até a próxima. Tchau. Eu botei como um ave. Eu sempre coloco como um ave, como eu sempre fiz. 1, 2, 3. Begin, bitch. Bom, vamos começar aqui falando... Oh, solo de guitarra. Pião. Verdade. Peraí. Solo de guitarra. Pronto. Eu tenho um ponto a dizer também, ô Gaku da Silva. Pode falar. Você é muito lindo, Opa, bora namoro, gatinha. Posso namorar com Mas você? é claro, uma coisa... Deixa eu ver aqui. Caiu. Caiu? É, mas voltou.